Olá! Não é demagogia, viu? O esporte pode sim transformar vidas. A prática regular de alguma modalidade esportiva coloca crianças e jovens em contato com alguns valores que são fundamentais para o seu crescimento e para a vida em sociedade. Sem falar que é bom para a saúde e que muitas vezes representa um trampolim para o jovem de menor renda alcançar um futuro mais próspero. Aqui no estúdio comigo, um bom exemplo, o da Priscila dos Santos, que é capoeirista e cheia de histórias para contar pra gente. Tem também a Ana Caroline Belo, coordenadora de projetos da ONG Luta pela Paz, e o Rafael Zaremba, da ONG Vencer, Esporte e Psicologia. Eles vão comentar de que maneira ocorre essa transformação pelo esporte. Então fique com a gente, eu acho que você vai gostar da conversa. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no Conexão. Obrigado. Ana Caroline, eu começo com uma pergunta para você. A gente pode dizer que esporte é inclusão social? Claro que sim. O esporte é uma ferramenta, né, que transforma vidas, né, traz os valores, né, como é importante o esporte trazer a questão do respeito, da disciplina, né, a igualdade, porque quando você está no esporte, todos estão de maneiras iguais, todos estão focados no mesmo objetivo, né? Então o esporte sim pode ser uma grande ferramenta social e de transformação de vidas também. Tem a lição do respeito, né, ao outro. Sim, o respeito é primordial, né? Você está vendo que seu adversário está ali, que também pode trazer conhecimento, né? Então é importante sim ter o respeito, ter a disciplina, né? O esporte pode ser sim uma ferramenta que pode transformar, sim. De que maneira a Priscila transformou a sua vida até aqui? Como era a Priscila antes de conhecer a capoeira, por exemplo? Bom, eu era uma pessoa simples mesmo, como eu sou até hoje. Brincava mesmo, vivia uma criança mesmo, brincando com bola. E depois mudei muito, né? Minha vida foi modificando aos poucos. E nisso tudo veio uma diferença, vim crescendo, vim aprendendo muito. E a capoeira também me educou muito nessa vida e eu só tenho a agradecer. A capoeira, ela tirou você de uma condição que não era muito saudável para uma criança, né? Como é que era a sua rotina? Bom, Você era pequenininha, você tinha 3 anos, 3 né? anos. Quando conheceu a capoeira. Hoje tem 26. tenho 26. Quando eu conheci, eu tinha 3 anos. Até então foi uma paixão à primeira vista, nunca larguei, nem tenho coragem de abandonar. E ela veio assim, me mostrando muitas coisas que eu não via do mundo. Ela me fez eu crescer, ver as coisas de outras formas. Se eu via de modo errado, ela fez eu ver de modo certo. Então, Você vivia nas ruas, não é? Sim, mas eu dormia com as minhas tias na rua. Mesmo a gente tendo casa, elas gostavam, eu também aprendi a gostar. E era bom, porque a gente também tinha família. Na rua a gente também tem família, né? A gente é uma coisa assim Sim. que a gente vai tendo com o tempo. E eu sou muito grata. Pena que hoje em dia eu não tenho contato com todas aquelas pessoas. Porque hoje em dia muitos mudaram, teve gente que já faleceram, então a vida foi mudando. Você tinha essa rotina não num lar, mas enfim, na maior parte do seu tempo você criança, você estava na rua, mas em algum momento você foi assistida por um conselho tutelar, não é isso? Sim, isso, fui. E aí surgiu essa oportunidade, de alguma maneira você teve contato com essa prática esportiva. Isso. E foi aí que... E foi aí que eu comecei a engatar na capoeira de vez, porque como também ficava na rua, eu estudava também, depois que passou os 3 anos assim, comecei a estudar. E mesmo assim eu continuava indo pra rua com as minhas tias, tinha responsabilidade de estudo também. Mas o pessoal também buscava na rua para poder levar para treinar. Fora que também tinha os projetos, que eu fiz parte também, que não foi tanto tempo, mas foi um bom momento. Agora, Rafael, como explicar, né, pensando aí na sua área de atuação, na psicologia, como pode ser que o esporte faça essa transformação? Que peso é esse que o esporte tem? Ou quais são as características? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que eu acho que é tão importante e infelizmente no nosso país está um pouco discutido. Eu acho que a gente ainda não tem uma percepção no Brasil do poder do esporte como uma ferramenta de transformação social, como a Ana estava falando.
E eu acho que muito disso se deve ao fato de que, se a gente for pensar em qualquer modalidade esportiva, seja ela individual ou coletiva, e a gente for pensar no que é a nossa vida em sociedade, a gente vai encontrar todas as características da vida em sociedade dentro das modalidades esportivas. Então tem a questão que já foi levantada do respeito, da disciplina, mas tem também a questão de você ter que respeitar uma figura de autoridade, né? Eu, por exemplo, trabalho com basquete há muitos anos, então a gente tem um árbitro, né, que cuida do que é permitido e o que não é permitido, das regras do jogo, como a gente tem também na nossa vida fora das quadras, né? Leis, regras que a gente tem que seguir. Você trabalha para alcançar um objetivo, né? Você trabalha com outras pessoas que podem te apoiar ou podem dificultar o seu trabalho. Então, acho que a força do esporte vem muito do fato de que a gente consegue transpor tudo que a gente vive em sociedade para dentro das modalidades esportivas e vice-versa. É um campo onde uma criança, um jovem pode aprender habilidades que futuramente ele vai poder usar na vida dele fora do esporte, ainda que ele não venha se tornar um atleta. Acho que isso inclusive, é muito importante a gente frisar, porque muitas vezes as pessoas pensam que só valeu a pena a prática quando a criança e o jovem se profissionalizam. E, na verdade, tem muitas outras possibilidades que são criadas pelo esporte para aquelas pessoas que não se tornam atletas profissionais, que é a grande maioria, né, das pessoas que praticam esporte. Então, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa e que, se a gente olhasse com mais carinho e investisse um pouco mais no esporte, a gente poderia viver numa sociedade melhor. Isso poderia se tornar uma política pública, né? A oferta. Isso eu acho que é o grande sonho. Esporte. Acredito que eu posso falar por nós três aqui e por todas as pessoas que trabalham com esporte. É uma coisa que falta muito hoje aqui no Rio de Janeiro, no Brasil de forma geral, é um investimento no esporte, uma percepção do poder do esporte como uma ferramenta de transformação social. Aproveitar que o Rafael está com a fala aqui, ele é professor do Departamento de Psicologia da PUC, aqui do Rio de Janeiro, mas já foi atleta de basquete e em 2001 criou o projeto Vencer para ensinar essa modalidade para alunas da rede pública. O site está aí, é até um convite nosso para quem quiser visitar, conhecer o projeto. São quantas meninas envolvidas já? Olha, que eu vou te dizer que eu nem sei mais, porque já foram tantos anos, a gente está entrando no 18º ano do projeto. É muita coisa. São muitos anos. E... Agora, por que meninas da rede pública? Pois é, então, quando eu comecei o projeto, eu fundei a Vencer em 2001, né, no início de 2001, e quando eu comecei o projeto, eu tive uma preocupação de procurar ver o que existia em termos de projetos sociais ligados ao esporte, na época, né, que fossem, para que público eles atendiam, o que existia, o que estava sendo oferecido. E aí eu percebi que a maioria dos projetos, na ocasião, atendiam um público masculino, majoritariamente um público masculino. E que acabava que as meninas ficavam sem alternativas, sem opções, né, de prática esportiva. E o discurso, muitas vezes, era um discurso ligado a essa questão de vamos ocupar o tempo da criança, vamos tirar ela da rua. E uma coisa de é mais importante atender os meninos porque... pensando na questão da criminalidade, né, uma ideia de que os marginais são homens, uma coisa um discurso para mim, meio estranho. E eu pensei, bom, mas... São os rótulos, né, que se criam. Sim, só que a nossa ideia foi, esses meninos são filhos de alguém, né, e foram gerados na barriga de uma mulher. Então, quando a gente pensou em atender um público feminino, foi, em primeiro lugar, pela falta de oportunidade que existia para as meninas no segmento do esporte, e segundo, pensando no poder de multiplicação que a gente teria se a gente investisse nas meninas. Porque futuramente elas construiriam suas famílias, seriam mães. Nós sabemos que a mãe é uma figura muito central na formação dos seus filhos. Até pela nossa experiência com o nosso público, que são meninas de escolas públicas, a grande maioria moradoras da Rocinha, do Parque da Cidade do Vidigal, porque o projeto acontece... Comunidade da Zona Sul do Rio. Acontece na Gávea, o projeto, em parceria com escolas públicas da região da Gávea. Então, as pessoas que frequentam aquelas escolas são pessoas que vivem nessas regiões, nessas comunidades. Então, pela realidade que a gente vê das nossas meninas, a grande maioria, infelizmente, não tinha uma figura paterna, às vezes nem presente, às vezes não conhecia, sequer conhecia o pai. Não tinham essa referência. E a mãe, então, tinha um papel essencial, central na formação dessas meninas. E a gente resolveu apostar nisso. E hoje a gente vê, depois de 18 anos de projeto, meninas que passaram pelo projeto, respondendo a sua pergunta anterior, eu sei que são mais de 500. Eu hoje não sei exatamente o número que eu parei de contar em 500, mas muito mais de 500 meninas passaram por lá. E hoje a gente vê aquelas que já estão construindo as suas famílias, que já são mães, o quanto elas podem hoje passar na formação dos seus filhos aquilo que elas aprenderam através do esporte. O que o esporte ensinou para elas,
agora naturalmente vai ser transmitido para as futuras gerações da família. Então é muito interessante ver, né? E a Priscila estava contando aqui a história dela. É muito interessante quando a gente trabalha com esporte, a oportunidade que a gente tem de acompanhar trajetórias como a da Priscila, que, né, são trajetórias lindas, de você ver como que o esporte pôde transformar, mudar a vida de uma pessoa. Então a gente tem vários casos. Engraçado essa sua referência, você ter apostado, a sua ONG ter apostado na figura feminina, ela tinha figuras femininas muito fortes, ela tem ainda a mãe, as tias, mas que por alguma necessidade precisavam ir para a rua e ela também ia junto. Então eu acredito que de repente isso já mude um pouco no futuro, nas próximas gerações da família, né? Que, enfim, são oportunidades que estão chegando para a sua linhagem, enfim, isso é interessante. Desculpa, só queria acrescentar uma reflexão, porque quando a gente começa a pensar, né, você pensa, a Priscila que está aqui, né, a gente pensa num caso como o da Priscila, certamente as próximas gerações, se a Priscila, né, quiser construir uma família, se ela tiver filhos, as expectativas que ela vai ter para os filhos já vão ser diferentes das expectativas que existiam em relação a ela. Então hoje a gente vê meninas, tem um caso. Tem vários casos, né? A gente não teria tempo de contar todas as histórias, mas tem um caso emblemático na Vencer, que é de uma atleta nossa, que foi a primeira atleta nossa que teve a oportunidade de fazer uma universidade nos Estados Unidos. E é uma menina que nasceu, foi criada e até hoje vive na Rocinha, de uma família onde ninguém na família tinha feito curso superior. Ela se tornou a primeira pessoa da família a ter a oportunidade de fazer uma universidade. Ela fez a universidade fora do país porque o talento esportivo dela permitiu que ela ganhasse uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Então ela ficou 4 anos fazendo universidade nos Estados Unidos, jogando basquete pelo time da universidade, voltou ao Brasil e agora, nesse momento, ela está em Georgetown University, que é uma universidade das mais respeitadas nos Estados Unidos, fazendo o mestrado dela. E é uma menina que talvez não tivesse oportunidade nem de cursar uma universidade. E agora, o esporte Priscila, possibilitou você isso. concorda que isso que você está passando é realmente uma mudança para o futuro? Sim, eu para, de concordo. repente, seus filhos, netos? Concordo. Sem contar que é uma oportunidade tanto, né? Que eles vão ver também as coisas diferentes e vão me ter como exemplo. Até porque, por mais que a gente passe por muitas coisas difíceis, a gente não tem que ter sempre recaída. A gente tem que ficar mais forte. Porque senão a gente nunca dá valor às coisas, senão a gente não valoriza ao crescimento da vida. E a vida, ela te põe a isso. Vamos mostrar já uns vídeos, a gente separou 2 da Priscila jogando capoeira, acho que enquanto ela fala é bem bacana a gente ver a habilidade dessa moça, incrível, muito legal. Bom, e é assim, força de vontade também, né, conta muito, porque a gente tem pessoas para ajudar, mas também a gente também tem que vir junto, tem que querer, porque senão como que eu vou crescer de alguma forma? E a capoeira também é uma coisa que modifica muito na vida. E um dia, quando tiver meus filhos, eles vão poder dizer, olha, minha mãe passou por isso, por aquilo, mas ela venceu. Deus ajudou, então... E o bacana na sua história também é que você teve figuras, né, da capoeira que sempre lhe incentivaram. Atualmente é mestre Faísca, né? Sim. Mas, enfim, você já conheceu muita gente na capoeira que viu seu talento e apostou. Sim, muitos. Sempre acreditavam, né? Muitas das vezes você pode até não acreditar, mas tem sempre alguém que acredita em você. Então você só se dedica e se joga. Joga capoeira. Deixa melhor por mim. Agora, Anne, me fale um pouquinho do trabalho da Luta pela Paz. Lá, vocês têm um foco de ensinar boxe, né, e lutas marciais, mas, assim, mas para combater a violência na vida, no meio dessa garotada, né? Me fala um pouquinho. Isso, então, dentro da organização a gente tem um projeto chamado Atletas da Paz, que trabalha com esporte junto com o desenvolvimento pessoal. Então, a primeira regra é que se o aluno quer praticar a modalidade, ele precisa assistir a aulas de desenvolvimento pessoal. O que é isso? A gente inclui o quê? aborda vários temas, né? Direitos e deveres, né? A gente fala a questão territorial também, da própria comunidade, né? A questão da violência, a questão do respeito, a igualdade de gênero. Então, não é só o esporte. A gente trabalha junto com as atividades, né? Para a gente conseguir alcançar o maior objetivo, que é, de fato, ajudar esse aluno a se inserir no contexto da sociedade, né? Então, a ferramenta maior é o esporte. A gente atrai pelo esporte, mas através do esporte, junto com o desenvolvimento pessoal, a gente consegue alcançar o nosso objetivo. E mantém esses jovens na escola também, ou
leva de volta esses jovens para a escola. Porque a gente sabe que a evasão Isso. escolar é muito grande, tem muitos adolescentes nessa situação. Sim, temos, na verdade, a gente não exige que o aluno esteja estudando. Porque no momento que você exige, você automaticamente já exclui aquele aluno da sociedade. Então, através, né, da inscrição, a gente acaba entendendo se ele está estudando ou não e conseguir inserir novamente na questão da escola. E você também passou pelo projeto, né? Você está aqui, Assim, linda, enfim, representando a instituição, mas na verdade... Comecei como aluna, Você começou né? como aluna. Vou fazer 17 anos dentro da organização e comecei a praticar boxe, né? Que é um esporte que foi muito considerado, né? Um esporte só para meninos. E através do esporte que eu consegui me incluir, né, na organização e ser, né, que nem a minha colega aqui, ser inspiração para outras mulheres e inspiração para a minha comunidade também. Olha só, a gente está vendo imagens aí do projeto Luta pela Paz. E ele tem uma referência também de fora, né? Isso, é um Me conta essa projeto história. que, né, na verdade, é uma organização que começou dentro da favela, no Complexo da Maré, e a gente conseguiu criar uma sede em Londres, por causa do fundador, que é inglês, o Luke, e também estamos também na Jamaica, né? Temos um escritório lá também, desenvolvendo um trabalho também que é para comunidades também que é afetada com questão de violência. Então, e já treinamos mais de 100 e poucas organizações no mundo inteiro com a nossa metodologia, né? Com a nossa ferramenta de trabalho. Bom, olha só, vamos dar um pulinho agora. Lá em Porto Alegre, a gente tem um outro convidado para conversar com a gente, representando a Fundação Tênis. Tudo bem com você, Gastão Engler? Tudo bem. Prazer, em nome da Fundação, estar podendo falar um pouco com vocês a respeito do esporte como meio de inclusão e falando mais especificamente assim, do que a Fundação Tênis se propõe, de provocar o desenvolvimento humano através da atividade física. E vocês têm quase 1.000 jovens sendo assistidos, é isso atualmente? A Fundação atualmente, a gente atende cerca de 900 crianças e adolescentes, né? Elas são exclusivamente de escolas públicas de ensino, espalhadas pelo Brasil. Então, hoje nós temos 5 núcleos aqui em Porto Alegre, onde é a matriz, né? Temos mais 2 núcleos em São Paulo, que é São Paulo e Santana de Parnaíba, onde eu moro hoje, contribuindo também para a expansão da Fundação Tênis para fora do estado do Rio Grande do Sul. E depois nós temos mais um núcleo em Igrejinha e um núcleo em Sapiranga. E dentro do projeto de expansão da Fundação Tênis, a Fundação Tênis tem como referência crescimento e expandir esse nosso atendimento já para esse ano de 2018. E vocês têm também um diferencial, acredito, que é a questão de estimular os valores olímpicos. Conta pra gente isso. Bom, você sabe que isso muitas vezes até é um tema assim, como é que é assim, que a gente tem que abordar com bastante cautela, porque muitas pessoas quando escutam esse termo de valores olímpicos, eles subentendem que nós estamos falando de alto rendimento, né? Na realidade, quando nós falamos de valores olímpicos, nós não estamos falando de alto rendimento. Então, o que a Fundação Tênis tem hoje, né? A Fundação Tênis ela tem as bases conceituais do nosso trabalho, elas estão linkadas em cima de 2 coisas fundamentalmente, né? A primeira delas, né, são nos conceitos e fundamentos da educação baseados no relatório da Unesco, da Comissão Internacional de Educação para o século XXI, que a grande maioria das pessoas conhece como os 4 pilares da educação, né? E para desenvolver isso, então nós temos como um alicerce pedagógico a educação olímpica, né? Então a educação olímpica, na realidade, ela tem 3 valores como referência, que são amizade, respeito e excelência, e dentro desses, que se chama de valores centrais do olimpismo, e dentro desses valores, então, existem 5 temas centrais, que são, né, a alegria no esforço, o jogo limpo, o respeito, a busca pela excelência e o equilíbrio entre corpo, vontade e mente. Então, dentro disso aí, né, nós desenvolvemos as nossas aulas diariamente. A Fundação Tênis dá aula 2 vezes por semana, somente aulas coletivas, apesar de nós termos
a Fundação Tênis, né? Nós trabalhamos somente com turmas entre 20 e 20. E esse é o nosso negócio. E o que nós buscamos é o quê? É provocar transformações atitudinais e o desenvolvimento de competências nesses nossos alunos, de forma que eles possam aplicar isso em qualquer contexto da vida deles, tá? Então, para vocês terem uma ideia, um dado que a gente... Oi, o sinal está fraquinho, a gente vai tentar restabelecer para voltar. Me fala um pouco sobre resultados da Fundação Luta pela Paz, da ONG Luta pela Paz. Então, a gente tem como resultado, né, não só o resultado do alto rendimento, que é quando você traz uma medalha, mas o maior resultado é ver os nossos alunos, né, voltando a estudar, é ver eles tendo um contexto familiar mais saudável, né, mais protegido. E a gente atendeu mais de 1.500 jovens, né, ao longo do ano passado. E vocês já fizeram uma sondagem entre esses alunos e chegaram a alguns percentuais que eu achei interessante, eu vi lá no site de vocês. Parece que 70% disseram que não, vocês já constataram que eles não se envolveram em brigas, por exemplo, em rua, na escola, depois que passaram a praticar o esporte. Isso, porque a gente tem algumas regras, né? Assim que entra na Luta pela Paz, eles ficam sabendo que todas as artes marciais que eles aprendem ali, eles não podem praticar fora, a não ser no meio de competição. Então, eles aprendem também a ter uma comunicação não violenta, a conversar, a ter um diálogo melhor do que resolver as coisas na briga, né? E eles entendem isso e passam para as outras crianças também. Gastão, tá de volta? Estou de volta. A gente não ouviu a sua conclusão, você quer concluir? Não, e na realidade, agora eu vi a Ana falando aí, eu poderia tranquilamente colocar todas as falas da Ana Caroline e do Rafael dentro da Fundação Tênis, quer dizer, tudo que eles disseram a gente vai atrás da mesma forma, né? Eu só contribuiria dizendo o seguinte, né? A gente tem um sistema fora da Fundação Tênis para tentar analisar referências que representem que a gente está trabalhando bem ou mal. E uma dessas referências é que nós acompanhamos o desempenho escolar dos alunos da Fundação Tênis comparado com seus colegas de sala de aula, e nos últimos 8 anos, os alunos que fazem parte do projeto, eles têm de 5% a 12% melhores notas na escola. Quando a gente começou a ver esse dado, a gente não, só um pouquinho, tem alguma coisa importante acontecendo aí e nós precisamos entender melhor isso. Então, desde esse momento, então, o que a gente fez? As coordenações das escolas, uma vez por mês, sentam com a gente e eles dizem para nós que tipo de competências esses alunos não têm, e nós, no mês seguinte, então, trabalhamos o conteúdo da aula exclusivamente para desenvolver aquele valor. Então, eu acho que uma coisa muito importante, e a gente falou aqui de política pública para o esporte, o DNA da Fundação Tênis é o seguinte: nós nunca damos uma aula de tênis, né? Nós damos uma aula de uma atitude. Então, a escola parceira, ela passa essa atitude para a gente. Por exemplo, os alunos têm dificuldade em ter foco. No mês seguinte, nós vamos trabalhar durante aquele mês, todas as aulas, o conteúdo da aula vai ser foco. E aí qual conteúdo tem isso? Bom, esse é praticamente relevante. Gastão, o sinal está realmente ruim, mas, enfim, você já conseguiu deixar uma boa ideia, enfim, uma boa contribuição para a gente do que o esporte pode fazer, do que a Fundação vem fazendo e do que o esporte em si pode fazer para ajudar esses jovens. Muito obrigada, viu? Estão todos em casa convidados a visitar o site de vocês e a conhecer melhor o trabalho. Até a próxima. A gente, infelizmente, está com sinal ruim, tem que cortar e estamos na reta final do programa também. Quero exibir um vídeo antes de encerrar, mais mostrar o trabalho da Priscila, tá no Facebook dela, para ver a habilidade dessa menina com a capoeira. Você vai participar de um mundial, não é isso? Agora, vou, em março, em Salvador. Para a seletiva. Aí, se eu conseguir passar, se tomara que eu consiga, aí eu vou para Nova York. Junto com passar um final de semana com o mestre João Grande, lá em Nova York. Saber mais da capoeira, né? É sempre bom saber mais, ter mais fundamento
como na vida também, né? Então, assim, muito importante, muito interessante e é mais uma porta, graças a Deus, foi aberta para mim. Só de estar participando, para mim já é tudo. O mais importante é participar. Olha, você vai participar do Paranauê e o Conexão te deseja muito sucesso. Obrigada. Eu, infelizmente, já tenho que encerrar, os 25 minutos passaram voando, mas quero agradecer a vocês a troca de experiências. Tá? Muito obrigada e obrigada a você de casa também, viu? Acompanhe a gente sempre no futuraplay.org. Tchau, tchau.